Fala, nação rubro-negra! Espero que todos estejam bem, graças a Deus tudo deu certo. 1-0, jogo difícil, jogo truncado agora no final. Tivemos um leve susto. O Flamengo também poderia ter ampliado o jogo de forma tranquila também, gradual. No meu ponto de vista, só vi Flamengo jogar, né? O Internacional veio para não tomar mais do que 2 gols. Tomou 1-0, né? Para tentar buscar o resultado em casa, só que o Flamengo não é time caseiro. O Flamengo joga em todo lugares que ele vai jogar, ele joga bem. Então vamos ver aí agora o pós-jogo aí, vamos dar uma olhada no meio de passe aí. E claro, eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui nos comentários o que vocês acharam do jogo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, pessoal. Isso fortalece muito o canal, beleza? Tamo junto, vamos ao vídeo. Pedro Ivo Almeida, boa noite para você. 1-0 ficou do tamanho da atuação do Flamengo ou podia ter sido mais? Tudo bem? Tudo bem, William? Um abração para você, Zupa, Jean, Birner, fã de esporte com a gente, Calçade já, direto lá do Maracanã. Né? Se a gente olhasse só a perspectiva do primeiro tempo, rapidinho, a gente poderia falar que poderia ter sido mais. A gente olha para o segundo tempo, o Inter tentou minimamente sair do jogo, como o Flamengo teve dificuldade. O Flamengo no primeiro tempo pressiona muito, não deixa o Inter respirar, cria a partir da sua pressão, sempre no campo de ataque. Quando o Inter se lança no segundo tempo, o Flamengo precisa talvez construir a partir do seu campo de defesa, tem dificuldade. O Inter consegue neutralizar por ali. Pelo segundo tempo, não fica uma sensação de que poderia ter sido muito mais. E talvez poderia até o Inter, quem sabe, sair lamentando. Pelo primeiro tempo, sim, mas está de bom tamanho. É bom lembrar, esse Flamengo que chega para a Libertadores é um Flamengo que terminou a fase de grupos muito questionado, não conseguia fazer resultado dentro de casa quando era exigido, quando tinha bola, quando tinha que jogar. Talvez uma boa notícia. Preocupação do segundo tempo. E curioso para saber desse jogo da volta em Porto Alegre, porque acho que vai se assemelhar mais ao cenário do segundo tempo. O Inter tendo que jogar. E aí vai ter campo para o Flamengo pensar com calma o que vai fazer. Acho que no segundo tempo o Flamengo não pensou com calma. Se baseou muito na pressão do primeiro tempo para construir o resultado. Construiu. Vitória importante. O Flamengo que em algum momento titubeou, em alguns momentos titubeou na fase de grupos, começa bem o mata-mata. Começou tão subindo o mata-mata no passado, no retrasado. Pelo menos fica essa boa notícia. Fica a boa notícia da vitória, né, Zupac? Mas assim, se não titubeou porque venceu, acho que titubeou um pouco porque não fez o segundo gol, né? Tudo bem? Tudo bem, William. Um abraço a todos, um abraço ao fã de esporte. Sabe que o jogo de hoje me lembrou muito o roteiro do jogo da volta da Copa do Brasil, Flamengo e Galo lá em Belo Horizonte, não só porque terminou 1-0, mas porque o comportamento do Flamengo foi parecido nos dois. Um primeiro tempo, de fato, muito forte e nessa estratégia, a gente está acostumado a ver o Flamengo do Felipe começar os jogos de maneira muito pressionante e essa postura justifica a escalação do Plata com o Bruno por dentro, dois jogadores capazes de pressionar, com o Pedro no banco. É muito importante dentro dessa postura que o Flamengo consiga construir a vantagem. Porque o Felipe também está percebendo que o time não está conseguindo manter o mesmo nível de pressão o tempo inteiro. Então você tem que aproveitar o seu momento forte para construir a vantagem e tentar administrá-la, tentar jogar no contra-ataque no segundo tempo, porque o Inter é um bom time. O Flamengo não estava enfrentando um time qualquer. E pelo primeiro tempo a vantagem, no meu entendimento, ela foi do tamanho que deveria ser. O Inter se defendeu bem no primeiro tempo, o Inter cometeu um erro no primeiro tempo defensivo. A proposta foi defender, defendeu bem, menos nesse lance que a gente está vendo. O Bruno com liberdade de cabeça fez gol, foi o único deslize que o Inter teve no primeiro tempo. E um time que assume a postura que o Inter teve na primeira etapa, de defender mais do que atacar, ou quase só defender, mesmo que defenda bem durante quase todo o tempo, ele fica à mercê de um momento em que ele não defenda bem, que foi o que aconteceu, e toma o gol. No segundo tempo o Inter foi pro jogo, mas o Inter começou bem no segundo tempo, o Bernabé jogando bastante, saindo bastante, mas o Inter melhorar do primeiro pro segundo tempo não refletiu em o Inter ter muitas chances de gol, né? Mesmo o Inter jogando mais, jogando no campo de ataque do Flamengo, foi o Inter que incomodou muito pouco o Rossi, né? Então no segundo tempo era o Inter que tentava atacar, mas não criava chance, e o Flamengo que tentava ter o contra-ataque, mas errava muitos passes no setor ofensivo. Então, no segundo tempo, a vitória foi justa e a margem foi justa. Embora o Inter tenha atacado mais no segundo tempo, no meu entendimento, o melhor desempenho das duas equipes, dentro das propostas assumidas, foi no primeiro tempo. E foi no primeiro tempo que o confronto se decidiu. Hoje, para a semana que vem, está aberto. Não, aberto não.
abertíssimo. Sim, Teremos um jogo absolutamente. abertíssimo no Gigante da Beira-Rio. Agora, impressionante, né, Birner, como esse Flamengo desenvolveu essa parte da bola parada, né? Que a gente já fala, claro, defensivamente, já vem evoluindo faz tempo, mas ofensivamente, como o Flamengo tem decidido seus jogos na bola parada. E não é uma pobreza de repertório, não. É ter mais um item à sua disposição no repertório que está resolvendo as paradas, né? Tudo bem? É, Tudo bem, William? Boa noite a você, Pedro, os do PAC, Jean, Calçade, os fãs das fãs do esporte. Esse tem sido o ponto mais forte do Flamengo para fazer gols. Jogada muito bem treinada. Somado a isso, um time muito regular, que quase não oscila na parte defensiva. É óbvio que em alguns momentos do jogo dá alguns espaços, mas você pega jogo para jogo do Flamengo, o Zupac falava, por exemplo, do jogo contra o Atlético Mineiro e comparava com esse. São jogos realmente parecidos. E você pegar a maior parte dos jogos do Flamengo, são jogos muito parecidos, porque a equipe já tem uma dinâmica de jogo estável. É um time que oscila muito pouco. A gente não vê atuações nem espetaculares, como alguns torcedores queriam, nem atuações ruins. Mas sempre é muito difícil jogar contra o Flamengo. Eu concordo que o confronto está aberto. Eu acho que a diferença por um gol reflete exatamente a diferença de jogo das equipes. Isso tem muito a ver com o que o Flamengo mostrou no primeiro tempo, quando foi superior. Com o tempo o jogo foi equilibrado, talvez o Inter até um pouco melhor, porque achou mais espaço, mas a finalização das jogadas, eu não estou falando só o chute no gol, o passe para o chute no gol mal executados, né? Aí a gente pode até discutir algumas decisões do Roger de escalação, se elas foram certas ou não foram. A gente fala isso durante o programa. Como as do Felipe, no começo de um quarteto adiantado de mais intensidade do que propriamente o quarteto mais técnico. A vitória também tem sido muito comum. Ou seja, o filme é repetido. É um filme Me repetido, permite acho que para acrescentar uma absolutamente coisinha? tudo que... E até um risco, foi assim contra o Galo, foi assim em outro momento, até um risco numa bola que cruza de zagueiro para zagueiro ali, quase que o Inter apronta ali, e foi assim contra o Galo, por exemplo, na ida, que quase também que aprontou, só porque realmente tudo se assemelha. Então, eu acho que é tudo muito parecido, tem sido assim, e acho que entre prós e contras, as tabelas, a tabela do Brasileiro e a própria vitória na Libertadores no primeiro jogo das oitavas, mostram que acho que o saldo é positivo. Contra o Internacional, que obviamente sabendo dessa qualidade jogou do jeito que jogou no primeiro tempo, né? Claramente tentando diminuir ao máximo possível as chances que o Flamengo ia conseguir criar, e tô com o Zupac. Eu acho que apesar do Flamengo ter dominado completamente a primeira etapa, não é que criou um caminhão de oportunidades para fazer 2 ou 3. Então acho que a vitória do Flamengo é justa, a margem também é justa. E sobre as escolhas, eu acho que essa é uma escolha absolutamente comum, não só para esse jogo, normal, não vejo nenhum problema pelo rendimento do Bruno Henrique e pelo não rendimento do Pedro, se a gente for olhar de maneira geral. Houve toda a polêmica, houve toda a discussão, obviamente pela grandeza do Pedro, pela importância e pela qualidade dele. Toda vez que ele estiver de fora vai ter essa discussão, né, sobre se ele deveria ou não começar jogando. Agora, isso vai poder acontecer sempre nos jogos do Flamengo. Porque você olhava para o banco de reservas no intervalo e falava, caramba! E aí talvez isso eu discuta um pouco em relação ao Felipe Luiz, que talvez tenha demorado um pouquinho para mexer. Ele mexe na lateral direita e acho que tinha que mexer. Acho que o Emerson Royal é um caso à parte do qual a gente pode falar depois. O cara foi vaiado. Depois a gente fala disso. Depois a gente fala. Não vou entrar ainda nesse tema, mas... mas eu acho que assim, quando o Flamengo cai de produção no segundo tempo, no começo do segundo tempo, e isso tem sido comum aos jogos do Flamengo, você olha para aquele banco, talvez eu mexesse antes, eu fizesse as alterações que ele acaba fazendo depois, um pouquinho antes. Mas de maneira geral, acho que sim, o confronto está aberto e vale lembrar, né, o que é oitavas de final de Libertadores. 5 jogos até agora, a gente só teve 0-0 e 1-0. Ou seja, é uma competição difícil, né? Independentemente das diferenças que você possa encontrar. E são, evidentemente, oitavas de finais que com esses placares estão todas, umas mais, outras menos, estão todas abertas. E até isso, desculpa, Vitor, até isso de demorar a mexer não é algo de hoje, é algo também recorrente nesse Flamengo do Felipe Luiz. Eu acho que você olhando as opções que ele tinha no banco, tá pegando o gancho no que você fala, por exemplo, Carrascal, chegou há pouco tempo. Não tinha entrado ainda. Você pega o comportamento dele pré-carreira do Flamengo, você não tem certeza que ele vai manter essa intensidade de marcação alta, esse jogo
que tem muita cara do O técnico. próprio Felipe justificou isso para não usá-lo no jogo contra. Acho que foi antes. Não sei se foi o jogo contra o Mirassol. O primeiro jogo que ele ficou no banco foi contra o Galo, não foi no jogo da volta? Mas a cobrança que ele quase entrou ali no segundo. Foi contra o Mirassol. Justamente era a cobrança. por esse desajuste. Porque o Samuel Lino, você não precisa adaptá-lo mentalmente ou de comportamento de jogo para ele ter um padrão de intensidade que o Felipe quer do seu jogador. O Carrascal vai precisar disso. Então o técnico, quando coloca um atleta como esse, é óbvio que o Flamengo hoje sentiu um pouco a falta da Arrascaeta, que geralmente não entrega isso, mas compensa com outras questões, principalmente na construção por dentro. O Felipe troca, usando os 3 jogadores de velocidade de pressão, mais outro que pressiona na frente, o Bruno, mais adiantado, por muita pressão alta, né? E enquanto o Flamengo conseguiu fazer isso bem feito, o Flamengo tornou o jogo de uma equipe só. Só o Flamengo jogava com a bola, o Inter se defendia bem, mas o Inter se defendia. E o que me chama a atenção nesse Flamengo, até agora, do Felipe Luiz, é que eu adorava o futebol do Felipe Luiz. Sim. Inclusive defendi que ele não devia ter saído da seleção quando o Marcelo voltou, na Copa de 18, etc. Eu adorava. Achava ele menos técnico, porém mais consistente que o Marcelo. Marcelo mais jogador com bola, mas Felipe mais técnico, marcava melhor. Se eu pensasse no Felipe como jogador, como seria um time com a cara do Felipe? É isso. Não quer dizer que vai ser diferente, que ele não vai se desenvolver como técnico, até porque ele está começando como técnico, ele vai desenvolver muito. Ele trabalha muito, é muito inteligente. Mas o time tem muito a cara do Felipe jogador. De marcar duro, de ser extremamente competitivo, de pouca oscilação. Às vezes até menos criativo do que podia ser. Porque isso não condiz muito com o discurso dele quando assumiu o Flamengo, né? Eu acho que condiz. Ele tá Eu só acho que é uma construção. E o começo foi mais empolgante em relação ao espetáculo. Tinha mais a ver com o discurso dele. Mas tanto que no começo... Quando tiver inconsistente, quando a gente viu na primeira fase da Libertadores. Eu digo, no ano passado, quando ele assume, em setembro, né? Vai fazer um ano no mês que vem, Copa do Brasil contra o Corinthians e tal, e o time encanta no começo. Inclusive, a comparação era com a memória de 19. Jesus, Mas a gente tem que também levar em consideração que os times se preparam mais para enfrentar o Flamengo. Então, assim, o efeito novidade daquele trabalho já passou. Agora é o efeito consistência. E o time é indiscutivelmente consistente, né? Corre pouquíssimos riscos, talvez não crie tanto quanto as pessoas esperam, mas está quase sempre em vantagem dentro das partidas, né? E tem uma coisa também, começa muito nessa cobrança, né? Há quanto tempo existe uma cobrança de que o técnico do Flamengo tem que ter a tal cara do Flamengo, que ele tem que jogar, tem que ter a bola e tentar replicar o que já foi visto no já longínquo 2019. No começo ali, o Felipe, eu acho que é início de trabalho e também não tinha muito o que treinar para apresentar, então é assim, vamos no intuitivo de um time que tem a bola. Acontece. Hoje, a ideia já é outra. Não é que hoje o time buscou ter a bola para criar e aí ele está tendo um pouco mais de dificuldade, não está replicando o que falou. Para mim, a escalação do Bruno, inclusive, ela passa por ter 4 jogadores, é Samuel Lino, é Bruno, é Plata e é Luiz Araújo. Subindo, sufocando. O Inter praticamente... Você não viu o Alan Patrick em campo no primeiro tempo. Não viu. Porque a bola não entra na primeira linha que irá chegar no Alan Patrick. Então estava muito claro que o Bruno entra por ali. Sim, bola aérea também, que é uma arma do Flamengo e é uma fragilidade do Inter. Mas muito para ter esses 4 homens lá para sufocar. Então não é que partiu de ter a bola e circular para criar. Partiu de sufocar e é uma característica dele. E não dá para dizer se é errado ou não. É o jeito dele, como o Vitor estava definindo aqui agora. E tem dado certo. O primeiro tempo do Flamengo com essa proposta, ele costuma dar muito certo. Contra o Galo na derrota em casa, deu certo. Teve a falha pontual e saiu o gol do Galo. Contra o Galo na volta, o Pac pontuou. Deu certo. Ótimo primeiro tempo. Hoje, deu certo. Em outro jogo. Então, assim, não dá para sentar e falar, mas o que me preocupa, assim, me preocupa não, que eu olho pro time do Flamengo é que, de novo, dentro daquela checklist ali, boa do Jean, até das coisas que se repetem, é um segundo tempo que cai. Cai porque as opções do banco ainda não estão prontas, como o Carrascal. Cai por uma questão física do ritmo que se tentou imprimir no primeiro tempo. Cai porque o adversário também começou a notar e o Inter também se lança um pouco mais, parece que respeita muito no primeiro momento essa pressão. Isso eu acho que dá para discutir. Agora, é o jeito do Felipe e é um jeito que você pode gostar ou não, mas o que o João falou. E no final das contas, é a vitória também. Você vai ter o tropeço contra o Galo por um erro pontual, que hoje também teve uma bola de segundo tempo, eu repito, correu ali um risco que eu acho que não precisava no momento de mais volume do Inter. Mas você tem uma cara. O Flamengo, a gente sabe como é que ele vai entrar em campo hoje para tentar se impor.
Mas é que queria que jogasse mais com bola, fosse mais... O Arrascaeta não estava em campo, você tinha quase que um buraco aí, que talvez a solução fosse meio pressionar para ter a bola. Não ter a bola para tentar criar de um setor de criação que talvez... E partindo O Calçade está com a gente, gente. E partindo do princípio que quase todos os times no Maracanã vão jogar contra o Flamengo com a linha mais baixa, você tem que incomodar a saída desse time. E a melhor maneira é você deixando o Pedro no banco, em alguns momentos o próprio Arrascaeta, o Felipe deixando no banco também para ter um início mais pressionante e colocar os jogadores mais intensos que ele tem, que é o que ele fez hoje. Vamos acionar o Paulo Calçade chegando com a gente nesse linha de passe. Calçade, tudo bem aí com você, meu querido? Acompanhou o jogo em loco, a nossa transmissão aí na ESPN, no Disney Plus. O que você achou da atuação do Flamengo, hein? Satisfatória, saiu com a vitória, ok? Ou foi uma boa atuação do Flamengo? A atuação que ela é registrada pelo placar. Ele ganhou o jogo. Porque se não ter o gol da bola parada, a gente estaria falando de um 0-0. Até o Data ESPN mostrou isso antes do jogo, né? Qual era a possibilidade de vitória, que era a bola parada, que é muito boa, e o Flamengo conseguiu se organizar e fazer 1-0. Então ele sai com um resultado que impõe ao Internacional uma postura diferente em Porto Alegre. Então o Flamengo vai ter mais contra-ataques, vai ter uma situação um pouquinho diferente. Isso não quer dizer que vai morar no contra-ataque, ficar tomando pressão do Inter. Eu costumo dizer que mata-mata você tem mais emoção do que um jogo bem jogado. Esse daqui teve outra característica, não teve nem emoção e nem o jogo bem jogado, das duas partes. Inter pode jogar melhor e o Flamengo também. Eu vejo o Flamengo numa condição de levar o time até as quartas de final da Libertadores da América na terceira semana de setembro. Na terceira semana de setembro, dá mais de um mês em relação ao dia de hoje, ele terá o Samuel Lino diferente, Carrascal um pouco mais adaptado, o Saul Niguez, ele poderá ter alguns jogadores recuperados. A gente não pode esquecer que este Flamengo que entrou em campo hoje não tinha o meio de campo que durante boa parte foi visto e tido, e era mesmo, o ideal da equipe. Era Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Esses caras não estavam. Então, é um Flamengo diferente. E eu não acredito que esteja ao gosto do Felipe Luiz, mesmo ele tendo sido um grande aluno de Diego Simeone, não dá para jogar com essas referências no Flamengo. E ele tem jogadores para mais. O Flamengo mais posicional, organizado, em termos posicionais mesmo, surgiu no finalzinho do jogo, quando você tinha Luiz Araújo, Carrascal e Cebolinha e o Pedro à frente. O que ele tentou fazer durante o jogo é usar os jogadores que estão mais adaptados. Não trazer novidades para um jogo logo no início. O Carrascal de início, não dá. Nem o Saul Niguez. Então ele foi com o Luiz Araújo, que está acostumado a realizar até uma função por dentro, embora tivesse mais pelo lado. O Samuel Lino no lado esquerdo, Plata e Bruno Henrique por dentro. Só que aí o meio de campo fica o meio de campo mais esvaziado. Aí precisa do Jorginho. E quando o Alan conseguia fazer a saída organizada lá de trás, laterais se projetavam e os atacantes circulavam por dentro. Ali o Flamengo conseguiu ter algumas boas jogadas. E o Inter esperando demais. Porque quando você tem o Tabata, Alan Patrick, o Richard e o Wesley, não dá para ter esses jogadores apenas como marcadores. É importante que eles se dediquem. Mas com a posse de bola, o Inter tinha que jogar. E só buscou isso no segundo tempo. Em Porto Alegre vai ter que ser muito diferente. É pressão de torcida, o Inter vai para dentro da área. Finalzinho do jogo também talvez mostre um pouquinho do que vai ser o Inter no jogo da próxima semana. O Flamengo ainda não levou. O resultado é bom, porque é uma vitória, mas é um resultado que dá ao Internacional uma boa conversa durante a semana, uma conversa de confiança. Porque pode fazer 1-0, pode decidir depois nos pênaltis. Vai ser um jogo, aí sim vai ter emoção. No jogo da volta, eu garanto para vocês que ele vai ser emocionante. Vamos ouvir o Bruno Henrique na saída do gramado, também o Alan Patrick falou pelo Internacional. Tem mais jogador do Flamengo também que falou agora na saída do gramado. Vamos lá, são dois jogadores do Flamengo, um deles o Bruno Henrique. Vamos saber agora. Jorginho, vamos lá. Bem, beleza. Mais uma vez decisivo, Estrela em Libertadores. Tem jogo grande, chama o Bruno Henrique? Cara, acho que não. A identificação que eu tenho com a Libertadores, mas eu quero marcar gol também no Brasileiro, em todos os jogos que eu entro em campo.
Mas diante da Libertadores eu estou sempre presente ali, fazendo gol. Que continue assim, né? Mas feliz pela vitória, feliz pelos 90 minutos. Ainda não ganhamos nada, tem mais 90 minutos lá, sabemos que é difícil. Mas vamos em busca da classificação. Pelo que o time produziu, 1-0, a vantagem foi boa, poderia ter sido mais. O que você analisa? Olha, o importante hoje era a vitória, né? Independente do placar muito elástico ou não, sair daqui vitorioso era o nosso objetivo. Conseguimos. Lá vai ser um jogo diferente. Acredito que o Internacional vai sair um pouco mais do que jogou aqui hoje. No primeiro tempo a gente foi muito superior. Poderia, acho que, ter feito mais gol, mas não aconteceu. Mas temos total condições de ir lá também fazer um bom jogo e sair classificado. Valeu, Bruno Henrique. Obrigado. Vamos lá, Jorginho, queria que você falasse um pouco dessa sua estreia na Libertadores e pelo volume que o time teve, especialmente no primeiro tempo, a vantagem de 1 gol. É boa, foi o suficiente para o Beira-Rio? Ganhar é sempre bom. A gente tem que seguir no caminho que a gente vem trabalhando. E toda vitória é importante diante da nossa torcida, que fez um grande espetáculo mais uma vez. E seguir nesse caminho, como eu falei, que é a coisa mais importante, é a direção certa a seguir. Pô, a primeira partida a gente nunca esquece. Foi especial, uma vitória na frente da torcida. E fez um belo espetáculo. Valeu, obrigado. Para conseguir reverter esse resultado, que é mínimo, mas é um resultado que ainda precisa virar agora, né? Eu acho que fizemos um segundo tempo melhor, né? No primeiro tempo tivemos muita dificuldade de controlar o volume de jogo deles. Tivemos dificuldade de reter a bola, de fazer uma transição, trabalhar no campo de ataque. No segundo tempo acho que conseguimos equilibrar mais isso, tivemos oportunidade, crescemos em algumas oportunidades ali. Mas nós sabemos a qualidade do Flamengo. É um time que fica muito com a bola, agora é a gente ajustar, estudar ainda mais a equipe deles, ver como a gente pode atacar os pontos fracos deles e é isso, na nossa casa impor nosso ritmo, né? Vamos estar diante do nosso torcedor. Depende somente da gente, né? Uma vitória na nossa casa mínima. A gente leva para os pênaltis, mas temos condições de fazer um grande jogo e buscar essa classificação. Foi um castigo esse jogo pelo primeiro tempo, que o Inter, como você falou, deixou um pouquinho de jogar e permitiu a pressão do Flamengo. Sim, sofremos, né? Quando estivemos ali com a bola, não conseguimos, né, sair da pressão deles, não conseguimos, né, reter ali um pouco mais da posse, tirar esse volume, essa pressão. Mas eu acho que serve de lição. Sofremos um gol de bola parada, né, que acabou aí decidindo no caso de hoje. Mas da mesma forma podemos fazer na nossa casa. Eu acho que temos que também aproveitar esses pontos de bola parada, assim como em outros jogos. Esses detalhes aí nos ajudou. Acho que na nossa casa é trabalhar para a gente também estar forte em todas as frentes. Valeu. Pessoal, eu concordo, né? O Felipe Luiz, ele é um cara inteligente. E já é bem visível que é um cara minimalista, né? Só pegando aí a fala do Jorginho, que ele falou, né? Importante é vencer. Isso é um lema dentro do Flamengo. Por quê? Cara, uma bola parada decide campeonato. E hoje o jogo foi decidido uma bola parada. Não faz sentido nenhum a mídia chegar hoje e dizer que o Flamengo ganhou por causa da bola parada. Primeiro tempo, o Flamengo dominou. Segundo tempo, o Flamengo teve chance de ampliar. No finalzinho, teve uma chance ótima ali, uma triangulação, onde a bola sobrou para o Luiz Araújo, que ele chuta. O goleiro fez uma baita de uma defesa, o goleiro do Internacional, né? Rocher, né? Então, é um jogo, cara. Libertadores é jogo aberto. Libertadores é um dos campeonatos mais abertos, onde quem sai ganhando não está ganhando, quem está perdendo não está perdendo. É jogo aberto. Claro que lá, como o Bruno Henrique falou, lá eles vão ter mais liberdade, vai estar em casa, mas todo mundo sabe da qualidade do Flamengo fora de casa. O Flamengo,
mesmo estando fora de casa, ele tem a maior posse de bola, ele comanda. E é um time minimalista. Imagine, se um time minimalista desse, o time que mais fez gol, né? O time que tomou menos gol. Cara, isso é lindo. O minimalismo é uma coisa surreal. Eu amo o minimalismo. Amo. O minimalismo bem feito é melhor do que qualquer coisa exagerada. Se eu ganhar todo jogo por 1-0, final do campeonato brasileiro, exemplo, vamos ser campeão. Se ganhar o jogo do mata-mata por 1-0, é campeão. Faz sentido. O Libertadores, a gente vê aí, né? O jogo do... Teve vários jogos aí, amanhã também tem outro brasileiro em campo, que é o Palmeiras. Então, todo mundo sabe da dificuldade dessa Libertadores. Todo mundo sabe dessa dificuldade. Sempre foi assim. Sempre foi assim. E o Felipe Luiz é um cara que ele visa a vitória. Seja de 1-0, 2-1, o importante é vencer. Esse tem que ser o lema. O importante é vencer. Para mim, hoje foi o primeiro round. Agora vai ter, para mim, aí foi a luta de boxe oficial também, né? Agora vem outra batalha, que é pelo Brasileirão, domingo. Então, o Flamengo vai jogar do mesmo jeito. Por quê? Porque quer ser campeão do Brasileiro. Não é fácil, não é fácil chegar lá no Beira-Rio e ganhar de 2-1, 2-0. Não é fácil, isso é fato. Mas o Flamengo tem plenas condições pelo time, pela sua identidade e pela sua força que demonstrou ao decorrer dos campeonatos, né? Está acontecendo aí, no meu ponto de vista, o Flamengo ele jogando fora ou dentro do Maracanã. Claro que no Maracanã tem o fator casa, torcida apoiando, mas eu acho que é um time que assusta qualquer time, cara. Qualquer time. É um time muito bem organizado, é um time que gastou muito dinheiro com reforços e já está começando, né? Com essas vitórias, mostrando, né? Que já está melhorando. Eu acho errado, não acho que não tem que estar vaiando ninguém agora, porque, cara, torcedor é assim, torcedor ele age muito na emoção, né? Não na razão, mas vida que segue, né? Vamos apoiar nossos jogadores em todas as circunstâncias, porque se a gente não apoiar os caras ficam com a cabeça mal, aí começa a fazer o que não deve, fazer bobagem. E isso, quando o jogador está pressionado, se a gente for olhar pelo lado correto, isso é culpa da gente de cabeça cobrar de uma forma que não deveríamos. Mas importante é a vitória, graças a Deus o Flamengo está na frente. O primeiro round foi, né, foi confirmado aí, né? Como diz aí foi nocaute, né? Não foi nem por pontos, foi nocaute técnico, 1-0. Mas agora é o outro round, né? O segundo. E agora é outra batalha, Brasileirão. Espero que o Flamengo também saia bem e alegre essa torcida maravilhosa que lota o estádio. Que torcida, viu, cara? Parabéns para a torcida do Flamengo. É espantoso ver a torcida do Flamengo, velho. É espantoso a festa que a galera faz. É assustador. É assustador. Eu nunca tinha visto isso, cara. Tem torcida fanática, mas igual do Flamengo no mundo não existe. Mas pra mim, é a maior torcida do Flamengo. No mundo. Do mundo. Tá louco. Então, pessoal, tamo junto. Esse foi o vídeo de agora de noite. Amanhã estamos de volta, se Deus quiser. Com a paz do Senhor. Tamo junto. Se cuidem. E se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like. Comenta suas opiniões aqui abaixo nos comentários, que isso fortalece muito o nosso canal, beleza?